Hoje é dia 25 de julho de 2023. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, porque apesar de eu ter parado, e essa decisão ela é definitiva, eu avisei há muito tempo que isso ia acontecer. Há muitos meses eu tenho falado, e hoje saiu a notícia. É só para deixar bem claro aqui que tudo que eu falei, mais cedo ou mais tarde vai ocorrer. E não é questão de ser profeta do caos e nem disseminador de desinformação. É questão de ser totalmente descredibilizado pela mídia, pelas pessoas que não querem que você saiba a realidade. Agora há pouco, um homem em Abu Dhabi testou positivo para o MERS, nos Emirados Árabes, perto da fronteira com Omã, diz a Organização Mundial da Saúde, ou OMS. Este é o paciente zero, ok? Para um vírus potencialmente fatal e de alta disseminação com infecciosidade rápida, do mesmo desdobramento genético do coronavírus. Uma síndrome respiratória altamente contagiosa pelo toque, contato físico, pelo sistema de aspersão de gotículas infecciosas, pelo espirro, como eu falei agora há pouco, né? Pela tosse e também por relação sexual. Segundo informações, os agentes sanitários que foram enviados rapidamente ao local foi isolado e colheram o material infeccioso e identificaram que não é do mesmo padrão de cepa original do Covid, com outras mutações e outras variantes. É uma cepa altamente agressiva e que promove uma síndrome respiratória de dificuldade, olha isso daqui, de dificuldade de contenção. Um vírus dessa potencialidade novo e não diagnosticável e identificável na tabela de doenças transmissíveis só resulta em uma única opção: uma nova e possível pandemia está emergindo novamente. Alertar os pesquisadores do Emirados Árabes. O material foi enviado para o laboratório de doenças infecciosas da OMS, que estará sendo transportado para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para uma análise mais crítica e mais aprofundada. As informações dão conta que os sintomas vão desde insuficiência respiratória, um parasita que fica alojado dentro da corrente sanguínea, infectando todo o sistema plasmático, afetando as coordenações psíquicas e neurológicas e trazendo, olha isso aqui, perturbação mental e também cognitiva no paciente zero, que está isolado. A OMS não entrou em mais detalhes. Agora eu quero ler a informação aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Disse que várias pandemias poderiam emergir, ou epidemias de surtos locais, para que uma fosse a protagonista. Olha essa informação que eu quero ler para vocês aqui. Essa informação não está na mídia brasileira. Segundo pesquisadores da Universidade de Cambridge, analisaram uma potencial nova pandemia que pode ser ocasionada por 3 tipos de doenças: a gripe aviária, a gripe suína e a febre dos camelos. Em 2021, a BBC fez uma reportagem chamada "Por que os camelos podem ser a origem da próxima pandemia?". Em 2022, uma notícia sai: cientistas pedem que turistas não tenham contato com camelos no Catar, que é o mesmo lugar onde foi infectado. Este homem de 28 anos testou positivo para o coronavírus. É uma classe um pouco mais
antiga do SARS-CoV, do MERS, né? E o homem foi internado no mês passado, informou a OMS. Porém, só saiu o comunicado hoje, né? E as autoridades estão tentando rastrear as 108 pessoas com quem ele teve contato, mas nenhuma infecção secundária apareceu até agora, acrescentou, logicamente, porque não foi investigado. A OMS diz que não há sinais de como tem entrado em contato com os camelos. O que eu quero dizer para vocês é que tem 4 tipos de potenciais doenças que podem emergir como pandemia. Gripe aviária, gripe suína, varíola dos macacos, o próprio Covid, mas tem uma doença que é chamada de doença X, que é justamente classificado pela doença da febre dos camelos. Eu quero lembrar que na Copa do Mundo, várias pessoas saíram doentes com uma gripe e uma febre totalmente indiagnosticável, que afeta o sistema de temperatura e o sistema de imunidade e metabolismo do corpo. Se prepare para uma nova pandemia. O certificado já foi aprovado, uma entidade já foi eleita como órgão independente e também intercontinental para determinar regras, normas e diretrizes a todos os países, derrubando suas soberanias nacionais. Medidas restritivas obrigatórias sanitárias vão ser impostas e aplicadas com determinações obrigatórias com cada legislação e leis e decretos e projetos de jurisprudência aplicados por cada país. No caso aqui é a Lei 3979, obrigando as pessoas a apresentar esse certificado, a tomar as doses subsequentes até chegar à dose finalizável, finalizável universal, que vai englobar os 8 tópicos, e quem não aceitar vai ter seus bens apreendidos, bloqueio das suas contas bancárias e confiscado os seus bens e levados a campos de detenção. Um estado de emergência, calamidade sanitária e também de exceção vai ser implementado com estado de defesa e de sítio, uma lei marcial aplicando uma medida, vamos dizer assim, extra, né? Uma medida extraordinária. E aí sim, eles vão colocar áreas de quarentena e vão segregar as pessoas. Eles vão infectar os alimentos, como já estão sendo magnetizados, infectados com novas armas biológicas, a água, as bebidas, os sucos, refrigerantes, o solo, né, as lavouras, plantações, colheitas e vegetações, comprometendo toda a cadeia alimentar de fornecimento e abastecimento, impedindo também a própria propagação de importação e exportação pelos grãos e sementes para criar o estoque e a reposição, né, e aumentar a demanda, derrubar o poder aquisitivo, aumentando o poder de inflação e os alimentos ficando caros, ou infectados, ou escassos. Estoca comida, água, remédio, alimentos, suprimentos, estoque combustível, retira o dinheiro dos bancos, uma crise financeira global está chegando. Eu visite tudo isso. E aí? E para finalizar, o microchip foi aprovado o financiamento por todas as bases e todos os tipos de orçamentos militares no mundo, para poder ser injetado e aplicado em todas as nações. Que é a dose universal, que vai ser colocado como uma espécie de processamento de dados e armazenamento do passaporte, Discord digital, inadimplência social, estampa, gravura e luciferase para estabilização do vírus. Eu avisei de tudo isso. Compartilhe, baixe, anote, grave tudo que eu estou falando aqui. Uma nova pandemia se aproxima. Eu avisei. Mas esse vídeo não é um retorno, não. É só para deixar bem claro que eu falei que vocês vão lembrar de tudo que eu tenho falado. E o próprio diretor do OMS diz, a próxima pandemia não vai esperar por nós, devemos estar prontos. Eles já estão dizendo, nós vamos fazer uma pandemia cibernética, um apagão energético, uma pandemia climática, um lockdown sem precedentes, irreversível e uma pandemia sanitária. Criando o Great Reset e o reinício de uma sociedade civil organizada para uma sociedade programável e digitalizável. Esse é o salto temporal deles. Um abraço a todos.